frio, mas que bom que você está aqui, que bom que a gente pode hoje celebrar a esse Deus maravilhoso, com muita alegria, com muita espontaneidade, sabendo que Deus é adorado em espírito e em verdade por aqueles que realmente o amam e que temem os seus mandamentos. Por isso eu quero convidar você nesse momento para nós entrarmos no ministério da Palavra de Deus. Nós estamos em uma nova série que tem como tema Eu Vazio. E nesta série nós estamos ministrando sobre a necessidade de esvaziarmos-nos de nós mesmos, de estarmos jogando para fora, tirando da nossa vida coisas que possam nos impedir de sermos cheios de Deus, de estarmos observando a manifestação da vida dele na nossa vida. Isso só é possível se nós dermos efetivamente lugar a ele. E nessa terceira ministração da série Eu Vazio, nós vamos estudar o Evangelho de Lucas no capítulo 15, de 11 a 32, e o tema dessa ministração é perdido na própria casa. Perdido na própria casa. Você pode acompanhar esta série pelo canal da Família da Graça no YouTube. Esta e outras ministrações são editadas e divulgadas através do nosso canal. Você pode inclusive estar enviando o link para alguém que você ama, que você quer abençoar com a mensagem da Palavra de Deus. Então eu convido agora você a abrir a sua Bíblia, o seu tablet, o seu smartphone, caso você o tenha em mãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, onde leremos os versículos de 11 a 32. Caso você prefira, pode também acompanhar a leitura do texto da Palavra de Deus em um dos nossos telões. Lucas 15, a partir do versículo 11. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam também e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque esse meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos, por gentileza, vamos orar ao Senhor. Pai, Pai de infinita bondade e misericórdia, esta é a tua palavra.
que nós lemos com atenção e reverência. E neste momento, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, porque quando o Senhor fala conosco, a Tua voz indiscutivelmente muda a nossa história, transforma as nossas vidas de dentro para fora. E essa é a mudança que nós precisamos e estamos aqui buscando, em nome de Jesus. Usa este tempo, move no nosso meio com o poder do Santo Espírito. Abre os nossos olhos, pois queremos ver a Tua glória. Mostra-nos o caminho, pois queremos seguir a Tua vontade, pois sabemos que ela é o melhor para nós. Por isso, expomos agora a nossa mente e o nosso coração à operação da Tua santa e gloriosa palavra, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Posso ouvir o seu amém? Aleluia. As parábolas são histórias pequenas, são histórias simples, são histórias que têm como objetivo tratar das coisas espirituais de uma forma que as pessoas compreendam. As parábolas não foram criadas por Jesus, elas já existiam no Antigo Testamento, embora seja significativo que somente no Novo Testamento Jesus apenas fala em parábolas, ninguém mais. Jesus é o mestre dos mestres e reconhecidamente Ele é também o mestre das parábolas. Calcula-se que cerca de 35% das palavras registradas de Jesus nos evangelhos estão na forma de parábolas, e que Jesus falou pelo menos 33 diferentes parábolas que ficaram arquivadas, guardadas nesse registro fantástico que é a Sagrada Escritura, que chegou até nós. Essas histórias muito simples trazem elementos também muito simples do cotidiano das pessoas, e as parábolas são interessantes porque elas são histórias envolventes, são histórias que contêm surpresa, que contêm um misto de excitação que envolve o ouvinte, a fim de que ele se comprometa e seja confrontado de alguma maneira com aquela história. O objetivo da parábola, portanto, é que aqueles que estão ouvindo possam no final serem confrontados e se posicionem com relação às verdades espirituais que são transmitidas nas parábolas. O propósito das parábolas de Jesus era basicamente ensinar a respeito do reino de Deus. Muitas vezes as parábolas de Jesus começavam com perguntas, como a parábola da semente de mostarda, que Jesus faz a pergunta: como é o reino de Deus? A que assemelharíamos o reino de Deus? E então ele começa uma história dizendo: o reino de Deus é semelhante. E assim as parábolas eram contadas por Jesus para que as pessoas pudessem conhecer a pessoa de Deus, como Deus trabalha, como Deus age, como é o seu caráter. É interessante que a crescente popularidade de Jesus no meio das pessoas marginalizadas da sociedade, aquelas que eram tidas como pessoas de má fama, cobradores de impostos, prostitutas, pessoas que eram alijadas, inclusive do processo religioso. Jesus sentava para comer com elas, Jesus pregava para elas, e elas começaram a vir para escutar Jesus. Mas os fariseus, os saduceus, os religiosos dos dias de Jesus não estavam satisfeitos nem com a popularidade de Jesus, nem muito menos com esse tipo de prática. Eles criticavam Jesus todo o tempo, eles perseguiam Jesus todo o tempo, e uma das coisas que eles usavam para acusar Jesus era de que ele se sentava à mesa para comer com gente desse tipo. E diziam: se ele fosse um homem de Deus, se ele fosse o Messias de Israel, se ele fosse realmente o profeta de Deus, ele saberia com quem pessoas ele está sentando, ele saberia que tipo de vida leva esta mulher, ele saberia que tipo de vida leva este homem. Ele não poderia estar sentado como um santo homem de Deus na presença de pecadores. Lucas relata como eles ficavam resmungando e arrazoando entre si e acusando Jesus de receber pecadores em sua companhia. Em Lucas, no capítulo 15, nos primeiros 2 versículos, abre o capítulo dizendo: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então nós chegamos a esta famosa parábola do filho pródigo.
A parábola do filho pródigo está em Lucas, no capítulo 15, quando Jesus, percebendo que aqueles que eram seus críticos estavam ali questionando o fato de ele estar falando com pessoas pobres, com pessoas simples, com pessoas que eram rejeitadas pela sociedade na maioria das vezes, não faziam parte do pedigree da sociedade israelita da época de Jesus. Jesus então começa a contar essas histórias que falam sobre a alegria de alguém que perdeu alguma coisa e que depois encontrou. E ele vai usar 3 histórias no capítulo 15 de Lucas, que foram registradas como histórias para ensinar a multidão a respeito do caráter, do coração amoroso e gracioso do nosso Deus e Pai, e também para confrontar a religiosidade e a hipocrisia daqueles que o estavam criticando, justamente por sentar-se à mesa com quem mais precisava ouvir a palavra do reino, a palavra da graça salvadora. Jesus começa então contando a história de um pastor que perdeu uma ovelha. Ele tinha 100 ovelhas, perdeu uma ovelha, e então ele deixa 99 ovelhas no deserto e sai procurando desesperadamente a ovelha perdida. E quando a encontra, ele tem tanta alegria que ele a coloca no ombro e volta para casa e comemora com seus amigos o fato dele ter encontrado esta ovelha perdida. Então Jesus diz, finalmente na história, Jesus diz assim: assim também há uma grande festa nos céus quando um pecador se arrepende. Em segundo lugar, Jesus conta a parábola da moeda perdida. Uma mulher é introduzida na história, ela tem 10 moedinhas e perde uma moeda. E então dentro de casa ela começa a vasculhar toda a casa, de alto a baixo, até que ela encontra a moeda e chama os seus vizinhos para comemorar, para celebrar o fato de que ela tinha encontrado a moeda perdida. E Jesus conclui também esta parábola dizendo: assim também celebram os anjos de Deus nos céus quando um pecador se arrepende. E finalmente Jesus conta a história do filho pródigo. E há uma progressão aqui nessas 3 histórias, porque Jesus começa na proporção de 100 para 1, depois ele passa para a proporção de 10 para 1, e finalmente na história do filho pródigo são 2 irmãos e Jesus traz a proporção de 2 para 1. O que Jesus está tentando ensinar é que não importa se você está numa multidão de 100 ou de 1000 pessoas, Deus vai lhe buscar como um indivíduo. Não importa se você está num núcleo familiar de 10 pessoas ou de apenas 2 pessoas, Deus olha para você como uma pessoa singular, como alguém que é único, que foi criado à sua imagem e semelhança, a quem Ele ama, está disposto a fazer o que for necessário para que você venha e retorne à comunhão com Ele. As 2 primeiras histórias falam daquele que busca desesperadamente o que perdeu, mas na história do filho pródigo, o pai que representa Deus está esperando que o filho volte para casa. E nessas 2 histórias vemos também um equilíbrio nas parábolas de Jesus entre o desejo de Deus de encontrar o pecador e o desejo do pecador arrependido de voltar à comunhão com Deus. E é assim que acontece na vida de todos aqueles que têm experimentado essa graça maravilhosa do nosso Pai. Aí nós chegamos à história do filho pródigo. É a história basicamente de 2 filhos, mas começa com a história do filho mais novo. O filho mais novo. A maioria de nós, até certo ponto, se identifica com o filho mais novo. O filho mais novo é a história mais conhecida, é a história mais famosa. Talvez uma das parábolas mais famosas de Jesus, afinal de contas, quem não se identifica com o fato de algum dia ter tomado decisões erradas, ter feito escolhas desacertadas e ter, por causa disso, sofrido terríveis consequências na sua vida? Quem de nós não experimentou em algum momento da nossa vida estarmos tão distantes de Deus como estarmos morando num país distante, que foi a escolha daquele filho? Quem de nós não experimentou em algum momento uma pocilga na vida, um fundo de poço, uma realidade desastrosa ou desesperadora, que nos motivou, quem sabe, a estarmos aqui hoje, louvando e exaltando o nome do Senhor? Talvez alguns ainda estejam vivendo nesta pocilga, neste exato momento. Outros caíram nela, caíram em si e voltaram para casa. Alguns talvez estejam prontos para voltar para o Pai exatamente hoje. Outros estejam ainda numa situação em que não se identificaram necessariamente com o filho pródigo, mas todos aqueles que experimentaram a graça salvadora do Senhor se identificam necessariamente com essa história. A figura principal das parábolas, da parábola do filho pródigo, é o Pai, é o Deus perdoador, é o Deus constante. Ele é constante quando trata com o filho mais novo, ele é constante quando trata com o filho mais velho. O tema principal desta parábola é a reconciliação do pecador com o Deus amoroso que quer salvar.
A história começa com o filho mais novo pedindo a sua parte da herança. Ele procura o seu pai e diz: pai, eu quero a parte da herança que me cabe. E isso é algo interessante porque, na verdade, esse filho, embora tenha o direito de pedir a sua herança, o que ele está fazendo é algo de uma absoluta falta de sensibilidade para com o amor do seu pai. É uma falta de respeito. Ele está dizendo basicamente: pai, eu não quero esperar até que você morra. Pai, eu gostaria que você já estivesse morto, mas como você não está, por favor, me dê logo a parte da herança que me cabe. E o interessante é que Jesus abre a história contando isso, e o pai não nega ao filho. O pai diz: ok, vou lhe dar a sua parte. Conforme Deuteronômio 21, 17, a palavra de Deus diz que a parte do primogênito seria 2 vezes maior que a parte de qualquer outro filho. Então ele tinha 2 filhos, ele pegou 1/3 da sua herança e deu ao filho mais novo, e os outros 2/3 eram de direito do filho mais velho, que era o primogênito. A Bíblia diz, Jesus contou essa história, que logo a seguir aquele jovem tomou uma decisão rompante, ele foi para um outro país, ele foi para um país muito longe. É óbvio que esta decisão já estava no seu coração. É óbvio que quando ele procurou o pai para pedir a parte da herança, ele já havia arquitetado algum tipo de plano para sair da presença do pai. Não se engane, porque o pecado sempre faz isso. Muito dificilmente nós cometemos pecados sem arquitetá-los, sem planejá-los, sem elocubá-los, sem planejar no coração, sem trazer primeiro na mente aquilo que nós estamos planejando fazer. E aquele jovem já tinha um plano no seu coração: ir para um lugar longe, viver do jeito que ele queria, do jeito que ele achava que era a liberdade, a verdadeira liberdade, o prazer. E disse: pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai fez. É uma figura do pecador que deixa a presença de Deus, do pecador que se distancia do propósito de Deus. E como temos todos nós esta ambição tola de viver uma vida independente de Deus, que é a raiz do pecado. O estado pecaminoso é um distanciamento constante de Deus, e até a eternidade, que será a separação absoluta do Senhor. Mas além disso, o estado do pecado é um estado de descontentamento contínuo. Quando estamos no pecado, não temos satisfação, porque a nossa satisfação depende das coisas e das circunstâncias, das pessoas e daquilo que nós cobiçamos. Por isso Jesus disse em Lucas 12:15: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza ou cobiça, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Este filho aprendeu da maneira mais difícil que a cobiça leva a uma vida de insatisfação e desapontamento. E ele aprendeu também que as coisas mais valiosas dessa vida a gente não compra e nem substitui. As coisas mais valiosas desta vida a gente não compra e nem substitui. As coisas mais valiosas desta vida a gente não compra e nem substitui. Ele vai para um país distante, e chegando lá, ele começa a desperdiçar os seus bens, vivendo uma vida dissoluta, farras, amigos. Claro que nesta hora muitos amigos aparecem, todo mundo está sempre do lado dele. Ele é o cara que paga as contas, ele é o cara que está mostrando que tem, ele é o cara que está com dinheiro, que está com grana, está cheio de amigos, cheio de mulheres, está aprontando tudo que ele queria. Mas finalmente vem um desastre financeiro. Um dia ele acorda, o dinheiro acabou. Ele não tem mais dinheiro, o dinheiro acabou. E nessa hora os amigos desaparecem, vai todo mundo sumindo, e ele fica sozinho, sem dinheiro. E para complicar a situação, vem uma fome, vem uma crise econômica e financeira muito grande na nação, para a qual ele não havia se planejado, ele não havia se programado. E acontece então desse jovem começar a passar fome naquela terra estranha. Ele está numa terra distante, num outro país, e ali ele começa a passar necessidade, privação, e ele vai fazer uma coisa absurda. Ele vai procurar um gentio e se vende como escravo para trabalhar para aquele gentio. E o gentio o envia para uma fazenda para tratar porcos. E a situação da história que Jesus vai contando é tão envolvente, porque esse trabalho é absolutamente detestável para um judeu. Não é necessário dizer então que esse jovem está completamente desesperado para chegar a este ponto de se entregar voluntariamente para uma posição tão repugnante, trabalhar
trabalhar como um escravo na fazenda de um gentio e cuidar de porcos. Que ironia do destino, que as suas escolhas o levassem a uma posição em que ele não tinha escolha senão trabalhar para um estranho, fazendo as mesmas coisas que ele poderia estar fazendo em casa para o seu pai. Ouça, o pecado faz exatamente isso com o ser humano. Ele nos tira da presença do nosso Pai, numa ilusão de que seremos livres para fazer o que queremos, para no final nos tornarmos escravos da nossa própria concupiscência e passarmos a servir um tirano chamado Satanás, que quer tão somente nos destruir e nos humilhar. É exatamente isso que acontece na vida do pecador, e não foi diferente com a vida desse jovem. Ainda por cima, ele aparentemente não tinha nada, e ele desejava comer até a comida dos porcos. Sua situação estava tão crítica que ele queria comer a comida dos porcos, e Jesus diz: e ninguém lhe dava nada. Não, nenhum amigo, não, ninguém para se compadecer dele, não, ninguém para se importar com ele. Esta é a figura do estado do pecador perdido, do cristão rebelde que caiu e voltou para o chiqueiro de porcos, conforme 2 Pedro 2:19-21, é a figura do que o pecado realmente faz na vida de uma pessoa quando ela rejeita a vontade de Deus. O pecado sempre promete mais do que ele lhe dá, ele sempre lhe leva mais longe do que você queria ir, e ele sempre deixa você pior do que o que você estava antes. O pecado promete liberdade, mas finalmente o que ele traz é escravidão. O filho começa a refletir sobre a sua situação, ele começa a fazer uma autoanálise. Na história a gente percebe o ponto de mudança do clímax. Ele entra no momento mais deprimente da sua vida e da sua história, mas de repente a Bíblia diz, Jesus contando a história, que ele caiu em si. Ele começa a refletir sobre a sua atitude, sobre as circunstâncias. Ele começa a pensar sobre o que poderia acontecer se ele voltasse para a casa do pai. O fato de lembrar da bondade do pai, lembrar do amor do pai, lembrar do carinho do pai, começa a alimentar dentro dele uma nova esperança. Assim também acontece no coração do pecador, quando ele, no seu estado de depravação mais absoluta, se volta para Deus, tem consciência do seu próprio pecado e começa a alimentar no coração a vontade e o desejo de voltar a ter comunhão com Deus. O filho elabora então um plano. Ele tem um plano na sua cabeça. Ele diz assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para o meu pai. Eu não posso voltar de qualquer jeito, eu não posso voltar de mãos abanando, ele não vai me aceitar, não é possível, isso é injusto, não tem condição nenhuma, seria muita cara de pau. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra Deus, e eu pequei contra o Senhor, e eu já nem sou digno de ser chamado teu filho, por favor me aceite pelo menos como um dos seus empregados, eu lhe imploro. Eu vou cair aos pés dele, eu vou implorar que ele me aceite pelo menos como um trabalhador, como eu estou aqui. Eu tenho certeza que na fazenda de meu pai eu vou viver muito melhor do que o que estou nesse momento. Nesse raciocínio está todo o projeto das obras da lei. O que esse jovem está experimentando na sua crise de consciência é uma tentativa de convencer o pai de que ele seja aceito por suas próprias obras. Alguém pode dizer assim: não, ele só estava voltando para a casa do pai porque ele passou por essa crise, porque ele foi para o fundo do poço. As suas motivações não são corretas, não são as melhores, mas ouça, não podemos julgá-lo desta maneira, porque o que ele está fazendo aqui, nas palavras de Jesus, ele está dizendo: pai, eu quero trabalhar para pagar o que for preciso por aquilo que eu destituí do Senhor. Pai, eu quero, me aceite, me dê a oportunidade de ser apenas um empregado seu na sua casa, e eu vou trabalhar quanto tempo for necessário para lhe restituir tudo aquilo que eu perdi com a minha insanidade e a minha falta de sabedoria. Na cabeça daquele jovem estava o seguinte raciocínio: se eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para dar para o meu pai, eu não tenho nada para dizer para ele porque que eu voltei, mas se eu disser para ele que eu vou trabalhar minha vida inteira, se for preciso, para pagar essa dívida, eu tenho certeza que o meu pai vai me aceitar. E este é o raciocínio do ser humano quando se aproxima de Deus no seu pecado. O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer para ser perdoado? O quanto eu preciso dar? O quanto eu preciso entregar para ser perdoado? O que eu preciso fazer para ser aceito? O que eu preciso fazer para ser acolhido? Esse é o sentimento do coração do homem que não compreende a graça de Deus.
a graça escandalosa, a graça maravilhosa, a graça extraordinária do Pai. Mas é o ponto de partida da conversão. Acabar com a vida de escravidão ao pecado, libertar-se das garras da opressão do inimigo, levantar-se finalmente para um novo tempo. É o que Deus quer que aconteça na vida de todo pecador. Voltar-se para o Pai, abrir o coração, rasgar o coração e a alma e dizer: Pai, eu pequei, Pai, eu errei. E é exatamente isso que o filho resolve fazer. Jesus retrata o pai esperando o filho, e esta começa a ser a parte mais linda da história. O filho faz o caminho de volta. Ele volta para casa maltrapilho, fedendo a porcos. Ele volta para casa descalço. Ele volta para casa sem joias. Ele volta para casa sem a roupa digna de um cidadão, do filho de um homem rico. E o Senhor Jesus diz que o pai estava sempre esperando esse momento. Talvez ele tivesse notícias através de mensageiros do que estava acontecendo com o seu filho. Afinal de contas, ele se preocupava com o seu filho. Alguém vinha e dizia: olha, o rapaz está numa vida anababesca, ele está gastando tudo, está torrando tudo, está vivendo na farra. E o pai ouvia aquilo com muita tristeza. Mas meu filho um dia vai voltar. Talvez alguém chegasse com outro relatório e disse: olha, ele passou uma noite aí na gandaia, foi uma festa maluca, torrou dinheiro e foi uma confusão, quase foi preso. E o pai, no seu coração muito triste, mas ele dizia: mas um dia meu filho vai voltar. Então talvez finalmente o pai ficou sabendo do que estava se passando naquela terra distante, a fome e tudo mais. Ele pensou: quem sabe agora meu filho não retorna. E ele passou todos os dias a olhar para ver se acontecia alguma mudança, se alguma coisa diferente acontecia, até que finalmente ele avistou longe o seu filho chegando. E Jesus diz que o pai correu na direção do filho. Não era comum naqueles dias um homem de posição correr. Você não veria jamais um homem de posição, de dinheiro, de autoridade correndo pela rua. Um homem da posição daquele homem correr em direção ao seu filho é uma demonstração absurda da graça de um Deus que vai até o pecador. O que Jesus está mostrando é que este homem quebra o protocolo. E por que ele iria quebrar a convenção? Para que esse seu filho rebelde que pecou contra ele pudesse voltar para casa? A resposta é óbvia: porque ele o amava mais do que tudo, porque ele desejava mostrar esse amor ao seu filho e restaurar o relacionamento. Provavelmente o pai estava preocupado com o que iria acontecer com seu filho quando ele chegasse na porta da fazenda. Conforme o mesmo texto de Deuteronômio 21, agora no versículo 21, a palavra diz que se um filho agisse dessa forma, os seus pais poderiam levá-lo até os tribunais e ele seria apedrejado por aquilo que ele fez. Se a lei fosse seguida, se a lei fosse obedecida, então nós teríamos um funeral. Mas este pai amoroso, este pai gracioso, corre para cobrir o filho, corre para se colocar na frente do filho, corre para proteger o filho, e ele o abraça. E ele não se importa que ele esteja fedendo com cheiro de porcos e chiqueiro, ele não se importa que ele esteja imundo e maltrapilho. Ele abraça o seu filho enquanto o seu filho está fazendo a confissão do seu coração e dizendo: pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor. Antes mesmo que ele termine as suas palavras, o pai o beija, e o pai chama depressa os seus empregados e diz para eles: tragam a melhor roupa, porque este é meu filho. Ele pode estar sujo, maltrapilho, mas eu identifico nele a minha semelhança. Ele é meu filho e ele não deve estar vestido desta forma. Tragam a minha melhor roupa, tragam um anel e ponham no seu dedo. E o pai naquele momento lhe restaura a dignidade. Traga sandálias e coloque nos pés dele, porque ele não é um escravo. Só os escravos andavam descalços, eles não tinham direito a usar sapatos na casa do seu senhor. Mas o pai está dizendo: este é meu filho que estava morto, mas reviveu. Este é meu filho que estava perdido, mas foi achado. E tão cheio de alegria pelo retorno do filho, o pai resolve então matar o bezerro mais gordo da sua fazenda e celebrar uma festa. Ele não dá palestras, ele não questiona, ele não condena o filho, ele não acusa o filho. Ao invés disso, ele o perdoa incondicionalmente e aceita o filho novamente na comunhão. O pai correndo para o filho e cumprimentando com um beijo e um abraço e ordenando esta celebração é a imagem
imagem do nosso Pai Celestial, é a imagem dos céus, quando alguém verdadeiramente se arrepende nesta terra e se volta para Deus. Deus te ama tanto, Deus te ama muito, muito, muito. Deus te ama com amor tão absurdo que Ele espera pacientemente que você se arrependa, para que Ele possa mostrar a você a sua grande misericórdia e a sua graça maravilhosa, porque Ele não quer que ninguém se perca. Para surpresa e para o deleite daquele rapaz, ele saiu de uma completa indigência para um estado de completa restauração e dignidade. E não é isso que a graça de Deus faz. E não é isso que a graça de Deus fez com cada um de nós que temos Jesus como Senhor. Não é isso que a graça de Deus faz com o coração quebrantado e arrependido. Não é isso que a graça de Deus faz quando nós nos mostramos verdadeiramente humildes diante do Senhor e buscamos o seu perdão. Ele não somente nos perdoa, mas Ele nos adota, Ele nos acolhe, Ele nos restaura a condição de filhos, de herdeiros e co-herdeiros com Cristo de suas riquezas incomparáveis. Se há um herdeiro de Deus aqui nessa noite, um co-herdeiro com Cristo, dê um glória ao Senhor e aplauda aquele que nos ama com infinito amor. Aleluia! O Salmo 103, de 9 a 13 diz: não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Aleluia. Estava morto, mas vive. Estava perdido, mas foi achado. Grande alegria nos céus, grande alegria no coração de Deus quando um pecador se arrepende. Então, nós temos agora a história do filho mais velho. A história do filho mais velho é a continuidade dessa história. Embora nos identifiquemos com o filho mais novo, como eu disse a princípio, há muita coisa do filho mais velho que se parece com nós mesmos. O irmão mais velho está até agora no pano de fundo da história. Ele fica, quem sabe, trabalhando na fazenda do pai, porque era assim que ele se comportava. Não está sabendo de nada que está acontecendo. Só que esse filho mais velho é também um filho pródigo. O irmão mais novo estava perdido em um país distante, mas ele estava perdido em sua própria casa. E o que Jesus vai fazer é voltar o foco agora para o filho mais novo que reaparece na história. Ele estava trabalhando duro para o seu pai, como de costume. Ele estava cansado do trabalho, de um dia de atividades. Ele volta para casa, ele fica surpreso com toda aquela comoção, com toda aquela festa, com toda aquela celebração. Ele chama um escravo e ele pergunta: o que está acontecendo aí? Qual o motivo da festa? Não estou sabendo de ninguém que fez aniversário, não estou sabendo de ninguém que casou. Por que está havendo essa celebração aí? O que está acontecendo? Não estou sabendo de nada. E um dos empregados diz: o seu irmão que estava perdido, seu irmão voltou, e voltou com saúde, voltou bem, graças a Deus. Seu pai ficou tão alegre, tão feliz, que ele mandou matar o bezerro gordo para fazer uma festa e mandou todo mundo celebrar e festejar o retorno do seu irmão. Quando ele ouviu aquilo, o seu coração se encheu de ira, provavelmente uma raiva contida, talvez de anos de um relacionamento em que dois irmãos dentro da mesma casa viviam se digladiando, de certa forma se comparando com o outro. O irmão caçula, provavelmente o xodó do papai, o mais velho, mais sério, sempre com aquela postura de ensinar. Ele naquele momento então começa a dar vazão a toda a sua fúria. Ele se sente indignado. Ele diz: depois de desperdiçar toda a propriedade da família, esse vagabundo vivendo uma vida tumultuada, esse gastador volta para casa sem dinheiro, esfarrapado, e o nosso pai e a família estão celebrando o seu retorno, comendo bezerro cevado. Quem vai pagar por tudo isso? Enquanto seu irmão mais novo estava fora desperdiçando pão, o irmão mais velho estava nos campos trabalhando, plantando trigo para o pai, para colher o grão.
Ele era um filho obediente. Ele também revelou que era um indivíduo moralmente correto, já que ele ficou muito irritado com o estilo de vida do seu irmão. Então este era um jovem obediente, um jovem trabalhador, um jovem esforçado, um jovem consciente, consciencioso, um jovem que tinha cuidado das coisas da família, do seu pai. São excelentes qualidades, são excelentes qualidades. É interessante que, olhando para o perfil deste filho mais velho, nós poderíamos imaginá-lo como o filho ideal. O filho ideal. Rapaz sério, rapaz honesto, rapaz trabalhador, rapaz que acordava todo dia cedo, que não tinha tempo ruim com ele, rapaz que estava sempre trabalhando, dando duro, rapaz que não vivia em farra, em confusão, que não se metia em briga, rapaz que voltava para casa, que tinha uma vida pacata, um estilo de vida sério, rapaz decente, um rapaz moralmente correto, irrepreensível. Não como aquele filho mais novo, que era uma total decepção para o pai. Podemos imaginar que esse filho mais velho fosse um filho excelente, um filho ideal. E Jesus não recrimina a sua moral, o seu código de ética. Jesus não recrimina o seu trabalho, o seu serviço, o seu esforço nas fazendas do pai. Jesus não recrimina a sua postura como filho, mas a sua atitude, a atitude do seu coração. Apesar das muitas qualidades, apesar destas características tão excelentes, aquele jovem não estava certo no seu coração. Quando o seu irmão, o filho pródigo, voltou para casa, o pai o recebeu, a família se alegrou, mas o irmão mais velho, quando voltou do campo, começou a botar para fora tudo que estava dentro do seu coração. E o que é que Jesus revela a seu respeito? Primeiro, ele estava cheio de raiva, o seu coração estava cheio de ira, o seu coração estava magoado. Como consequência disso, ele não somente estava com raiva, mas ele fez beicinho, e ele ficou do lado de fora e disse: eu não vou entrar. A festa está acontecendo, e ele disse: eu vou ficar aqui fora, não vou fazer parte disso, não concordo com o que está acontecendo, não aceito que ele seja tratado desta forma, não acho justo que seja assim, e vou ficar aqui do lado de fora e não vou participar de festa nenhuma, e não quero saber de festa nenhuma. O pai tem que sair da festa para ir procurá-lo, o pai tem que sair de dentro da casa para falar com ele, ele está lá do lado de fora, plantado. Ao se posicionar dessa maneira, ele não somente se exclui da festa, mas também da presença e da companhia do próprio pai. Não é estranho isso? Que muitas vezes, por causa dos nossos posicionamentos infantis, nós nos alijamos da presença de Deus. O irmão mais velho também estava cheio de autojustiça. Quando ele conversa com o pai, ele expõe toda a sua autojustificação. Eu sempre fiz o que você mandou, eu sempre obedeci aos seus comandos, eu sempre obedeci a todas as suas ordens. Jesus usa isso como uma crítica àqueles fariseus, àqueles saduceus, àqueles religiosos que o estavam criticando, mas que na verdade agiam exatamente como o filho mais velho. Confiavam em si mesmos, eram orgulhosos e soberbos, porque se achavam melhores do que os outros e desprezavam os outros. Aliás, desprezo também está no coração desse irmão mais velho, porque quando ele fala com o pai, ele diz: esse teu filho. Ele não diz meu irmão, porque a partir daquele momento, não importa que seja seu filho, para mim ele não é mais meu irmão, para mim ele morreu quando saiu dessa casa, para mim ele não existe mais desde o momento que ele se foi. Não importa que ele tenha voltado, ele não é meu irmão, ele é seu filho, mas ele não é meu irmão. E finalmente o seu coração está cheio de ciúme e de inveja. Você matou o bezerro gordo, mas nunca me deu nem sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Você fez isso por ele, você fez isso por esse traste, mas você nunca fez isso por mim, que sou seu filho, que estou aqui do seu lado. De repente, quando Jesus começa a falar o que está no coração desse jovem, ele já não parece tão ideal, ele já não parece o filho tão perfeito. A imagem do irmão mais velho não é mais tão bonita. Ele era obediente e trabalhador, mas tem um coração corrupto. Ele é um rapaz sério, mas o seu coração estava cheio de raiva, de inveja, de legalismo, de desprezo, de mesquinhez. Do lado de fora, ele parecia o filho ideal,
mas por dentro estava cheio de raiva e de ciúme. Tenha cuidado, porque essa história nos mostra 2 estágios da vida espiritual que podem ser aplicados a nós nos nossos dias. Todos nós precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos quando estamos no mundo e no pecado para termos um encontro com Deus. Todos nós nos identificamos imediatamente com o filho pródigo, com o filho rebelde, com o filho que saiu de casa, com o filho que se arrebentou no mundo até voltar para a casa do Pai. Porque não há possibilidade de que isso aconteça sem que nos esvaziemos de um estilo de vida contrário à vontade do Pai. Mas com o tempo, nós vamos nos tornando filhos mais velhos na casa do Pai. E corremos o sério risco de estarmos na igreja, de estarmos no reino, de estarmos na comunhão dos irmãos e depois de um certo tempo começarmos a manifestar as mesmas atitudes deste filho mais velho. A maturidade biológica, aqui comparada com a maturidade espiritual, é muito interessante de se observar que nós vamos envelhecendo. E eu ouvi falar da crise da meia-idade, quando eu tinha 25, 30 anos, as pessoas diziam, olha, você sabe o que é a crise da meia-idade? Eu li alguma coisa? Não, você faz 40 anos, tem uma crise chamada crise da meia-idade. Pode ser que não seja exatamente 40, 41, 42, sei lá. Nessa época aí você começa a ter uma certa crise, uns têm mais que outros, mas a verdade é que você começa a refletir sobre a sua vida, porque você já viveu 4 décadas, você já passou 40 anos da sua vida tomando decisões e acertando a cabeça por aí, você começa a refletir. E eu entrei na crise da meia-idade, eu passei pela crise da meia-idade, a minha crise foi bem braba, não sei quanto a você, mas eu tive a crise dos 40, só que eu descobri uma coisa, depois dos 50, é que a gente tem ciclos de crises, e eu acho que à medida que a gente vai envelhecendo, estas crises vão ficando sempre recorrentes, porque afinal de contas, você faz 50, você começa a olhar para trás, você faz 60, você começa a olhar para trás, se você tiver graça de Deus de fazer 70, você olha para trás. O tempo vai passando, e o que se espera de uma pessoa é que ela amadureça, que as suas reações, que a sua postura, que o seu comportamento vá amadurecendo com o tempo. Porque ouça, uma das coisas mais interessantes é que os defeitos de caráter e os traços de personalidade de uma pessoa são acentuados na velhice quando não são tratados. O velho chato que fica a pessoa que não é tratada no seu caráter e na sua personalidade quando tem tempo. Ele vai envelhecendo e aqueles defeitos que não eram tão aparentes começam a ficar visíveis, começam a ficar escandalosos, começam a ficar ridículos, começam a ficar inconvenientes. E as pessoas têm que aceitar porque é um velho, coitado. Eu comecei a pensar sobre isso, e o meu coração estremeceu quando eu vi a atitude desse filho mais velho, que representa exatamente o cristão mais antigo na igreja. Claro que Jesus está falando aqui a fariseus, a religiosos, a saduceus, a escribas que o estavam criticando, mas quantas vezes por causa da nossa atitude, nós estamos vivendo exatamente como este irmão mais velho. Esse irmão mais velho é tão pródigo quanto ao desperdício do seu relacionamento com o Pai, quanto o irmão mais novo. Porque embora vivendo na casa do Pai, ele não tinha experiência nem entendimento sobre o coração amoroso e gracioso do seu Pai. Aí nós chegamos ao personagem que mais se sacrifica nessa história, que é o bezerro cevado. E para a gente chegar às conclusões dessa ministração nessa noite, antes de orar com você, eu gostaria de falar um pouquinho sobre este bezerro cevado e esta cabrita ausente, né? Esta cabra ausente aí que foi reclamada pelo filho mais velho. Primeiro falar sobre a cabra ausente, porque ser reclamante faz parte da natureza do irmão mais velho aqui revelada por Jesus. Por quê? Porque ele é um defensor do protocolo, ele é um defensor da legalidade, ele é um defensor daquilo que ele considera correto e das coisas como ele acha que devem ser feitas. Aqui está o retrato que a gente encontra em todos os lugares aí fora, talvez dentro da gente mesmo, na maioria de nós. Ele é o tipo da pessoa que se certifica de que tudo seja feito do seu jeito, senão ele não brinca, senão ele não entra, senão ele não faz parte. Não importa o que aconteça, se vai machucar, se vai ferir, se vai magoar, se vai humilhar, as pessoas serão pisadas no processo, ele tem que agir no rigor da lei, principalmente quando se trata dos outros.
O filho mais velho é a representação desta reclamação que acontece naturalmente na vida de alguém que foi ensinado a olhar defeitos e buscar defeitos e nunca valorizar qualidades e reconhecer bênçãos de Deus. Ao invés de celebrar o que é certo, ele simplesmente aponta o que é errado e se posiciona de forma intransigente. O irmão mais velho não vai comemorar, não vai celebrar, não vai festejar até que tudo esteja do jeito que ele acha que tem que ser. Por outro lado, nós temos o bezerro cevado. E o bezerro cevado é interessante porque ele aparece aqui no conjunto das coisas que o pai manda trazer. O pai manda trazer a túnica da família, o pai manda trazer o anel da família, o pai manda trazer as sandálias da família. Ele veste o seu filho, ele cobre o seu filho com a sua graça, mas finalmente ele manda trazer o bezerro mais gordo da fazenda para fazer uma festa. E a palavra matar, que aparece em 3 versículos, Jesus usando aqui no grego, não é a palavra grega para matar, como é costume, como é a palavra mais comum, apokiteino, mas a palavra tuo, que significa sacrificar. Isso é um indício de que o que este pai está fazendo, na verdade, é o sacrifício de uma oferta pacífica a Deus. Nós temos que ir até o livro de Levítico, no capítulo 7, para estarmos analisando o contexto dessas ofertas pacíficas, porque ofertas pacíficas na lei de Moisés, no Antigo Testamento, eram ofertas de gratidão, ofertas voluntárias, ofertas de ação de graças movidas pelos israelitas a Deus em adoração. Elas só eram obrigatórias no cumprimento de votos. Quando alguém cumpria um voto, especialmente o voto de nazireado, ele tinha que necessariamente e obrigatoriamente oferecer uma oferta pacífica a Deus. Mas fora isso, as ofertas pacíficas aconteciam na base da voluntariedade. A pessoa estava com o coração muito agradecido, muito cheio de gratidão a Deus, então ela dizia: eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor como expressão da minha gratidão. Ele deveria procurar no meio do seu rebanho um novilho, um animal que ele iria oferecer em sacrifício, sem defeito. Como aprendemos este ano, ele deveria levar até a porta da tenda da revelação, ou a tenda da congregação, apresentar-se ao sacerdote que estivesse ali de plantão, de serviço. Ele iria impor as suas mãos sobre esse animalzinho, identificando-se com ele, transferindo para ele os seus pecados, para um ser inocente. Ele próprio iria imolar o animal, degolar o animal, o sangue iria jorrar sobre o altar. Partes deste animal seriam oferecidas obrigatoriamente a Deus. A gordura, o fígado, os rins seriam queimados como incenso aromático ao Senhor. Perfume subiria, o cheiro no altar em brasas, até a presença de Deus. Parte deste animal seria oferecida aos sacerdotes para a manutenção do ministério levítico. E outra parte, a principal, a maior, ficaria com o próprio ofertante, para que ele pudesse comer com a sua família e celebrar com os seus, por conta da gratidão do seu coração. Então o que nós temos acontecendo aqui é exatamente isto. O pai sacrifica o bezerro mais gordo como uma oferta de gratidão a Deus, pela generosidade em trazer de volta o seu filho que estava morto, que estava perdido. É a resposta do pai a uma pergunta: como demonstrar perdão, como demonstrar acolhimento, como demonstrar reconciliação, que vão muito mais além de receber de volta na casa, na família, um filho rebelde, um filho que se foi, um filho que se perdeu e voltou. O que posso fazer para que no próximo mês, no próximo ano, no futuro, quando dúvidas começarem a atormentar a mente dele ou das pessoas ao seu redor, ele possa ter a certeza de que não foi simplesmente permitido em casa, mas que foi completamente bem-vindo, aceito e restaurado. O pai disse: a única forma de fazer isso é comemorando com um sacrifício a Deus. É isso que o bezerro cevado faz. O pai, perdendo a sua dignidade correndo pela estrada, também faz isso muito melhor do que qualquer palavra que jamais poderia ter sido mencionada. Este é o grande amor de Deus, que sacrifica o seu melhor por mim e por você, para que não haja dúvida no meu e no seu coração, em qualquer tempo da nossa vida, quando os nossos pecados passados voltarem para nos atormentar e o nosso acusador se levantar para colocar o dedo em nosso rosto, nós sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E isso nos traz a pergunta mais importante desta ministração: quão profunda é a sua gratidão para com Deus? Como que alguém pode ser verdadeiramente grato a Deus nos dias que estamos vivendo? Aqui é uma questão subjacente à história que Jesus está contando. Como uma pessoa pode ser tão abençoada e ao mesmo tempo tão ingrata? Como uma pessoa pode ter tudo o que tem e ao mesmo tempo viver reclamando? Como uma pessoa pode ser tão abençoada por Deus, com tantos benefícios, com tantas garantias, e ainda assim ter um coração mal agradecido? Olhando para o relacionamento do filho mais velho com o pai, nós aprendemos 3 coisas que eu gostaria de ministrar à sua vida para finalizar, sobre como podemos ter uma vida grata, esvaziando-nos de nós mesmos. Primeiro, esvazie-se da performance. Esse filho mais velho era obcecado por performance, era um workaholic, alguém que trabalhava todo o tempo, impulsionado pelo desempenho. É claro que estamos vivendo um estilo de vida competitivo no mercado de trabalho. É claro que todos nós sabemos o que significa um reconhecimento meritório da parte do nosso esforço, do nosso empenho. Todos nós buscamos isso de alguma forma no nosso ambiente de trabalho, no nosso campo profissional, mas nunca transfira isso para a sua relação com Deus. Ele disse: eis que estes anos todos eu tenho te servido. Ele contava o tempo. Ele tinha uma espécie de FGTS com Deus, uma espécie de fundo de garantia por tempo de serviço, que é o que está acabando com a vida espiritual de muito crente na igreja. Eu já estou 10 anos, já estou há 20 anos. Ele tem um FGTS com Deus. Ele diz: não, aqui eu já tenho garantia por tempo de serviço. É isso que ele passou na cara do pai. Ele diz: eu estou todos esses anos aqui trabalhando para você. Depois ele disse: eu nunca transgredi nenhuma das suas ordens. Ele mantinha um diário de comportamento. E por incrível que pareça, a coluna de crédito estava sempre maior do que a de débito. Cuidado com esse nível de hipocrisia que te faz achar que o que você está vivendo hoje está tudo muito bem, está tudo maravilhoso, você é um crente sensacional, você nem precisa se arrepender de mais nada quando chegar ao final do dia. E finalmente ele disse: você nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Ele se comparava o tempo todo com os outros. Não aceito que esse irmãozinho aí esteja sendo tão abençoado quando eu é que merecia o que ele estava recebendo. O Senhor não é justo. O Senhor não é justo. Esvazie-se da performance. Esvazie-se da performance. A sua performance não vale nada. As nossas obras diante de Deus e dos seus olhos são como trapos de imundície. Se a motivação do nosso coração é essa, se é desta forma que nos aproximamos de Deus, se é por isso que estamos fazendo alguma coisa na sua casa ou no seu reino, para sermos notados, para sermos elogiados, para sermos reconhecidos, então nós já recebemos a nossa recompensa. Esvazie-se da performance. Esvazie-se, em segundo lugar, da cobiça, da concupiscência, do desejo. O pai lembrou ao filho: meu filho, tudo o que é meu é seu. E ele era cego e incapaz de enxergar quantas bênçãos lhe foram dadas. Davi, certo dia, cobiçou a mulher de um dos seus guerreiros, e quando o profeta Natã o confrontou, foi exatamente isto que Deus disse desde os céus para o rei de Israel: eu te tirei de trás da malhada e te dei todo um reino, e se preciso fosse te daria 2 vezes mais, mas você não precisava tirar do outro o
que não lhe pertence. Cuidado com a cobiça, cuidado com o que você deseja, cuidado com a ansiedade, com o consumismo, com o materialismo, com o apego a este mundo. O irmão mais velho tinha tudo, mas ele não reconhecia, ele sempre sentia que precisava de algo mais. Quantas pessoas estão perdendo a sua vida, estão perdendo a alegria, estão perdendo a felicidade, porque simplesmente não param para aproveitar as coisas boas que têm. Sabe, eu cheguei à conclusão de que o problema de muitas pessoas não é que elas precisem encontrar algo, que elas precisem ter algo, mas é simplesmente parar para curtir e desfrutar daquilo que elas já têm. O irmão mais novo aprendeu a verdadeira riqueza depois das suas pobres decisões. Mas o irmão mais velho viveu na casa do pai, sem nunca aproveitar os benefícios que o pai lhe ofereceu. Qual tem sido o seu padrão para avaliar as bênçãos de Deus sobre a sua vida todos os dias, para que você não esteja reclamando e murmurando, mas sendo grato ao Senhor? Esvazie-se da cobiça, esvazie-se da concupiscência. E terceiro e último, esvazie-se do individualismo. Esse tem sido um problema nos nossos dias. A era da tecnologia digital, a era das redes sociais, mas as pessoas estão cada vez mais distantes e isoladas em seus mundos virtuais. Quantas pessoas estão vivendo assim na igreja? Quantas pessoas estão vivendo isso diariamente com Deus? Ele no seu relacionamento com o Pai, ele era relacionalmente distante. Ele estava na casa do Pai, ele andava na companhia do Pai, ele ficou com o Pai, mas ele não tinha relacionamento com o Pai. O pai precisou lembrá-lo: filho, esse é teu irmão. Sabe quando você está na igreja, você já não reconhece mais os irmãos como irmãos? E foi por isso que quando a gente começou esse ministério, o sonho do nosso coração era viver comunidade no sentido mais literal da palavra: comunhão, amor, relacionamento entre irmãos. É impossível vivermos o reino em família sem essa compreensão de que somos irmãos, que fomos comprados por um alto preço para vivermos o projeto de Deus, de uma família eterna, que expressa a sua glória, a sua imagem, a sua semelhança, revelada a nós em Cristo Jesus. E o pai tem que lembrar para ele: filho, você está sempre comigo. Ele morava na fazenda do pai, mas não conseguiu chegar ao coração do pai, aprendeu o coração do pai. Ele morava, convivia ali com seu pai, mas ele não entendia nada da natureza do pai. Ele não podia nem mesmo compartilhar da alegria do pai. Como que a alegria do Senhor pode ser a sua força, se você não compartilha da alegria do Pai? Não sabemos como essa história terminou para o filho mais velho. Jesus não disse. Mas sabemos que os fariseus e os saduceus continuaram a se opor a Jesus tão veementemente, até o ponto de prendê-lo e crucificá-lo. Um final trágico para essa história, cheia de esperança, de misericórdia, de alegria, de graça e perdão. Quando a parábola do filho pródigo e do irmão mais velho termina, o irmão mais velho está do lado de fora da casa, separado da celebração, em pé na escuridão. E não foram os seus anos de serviço e obediência, de trabalho árduo, que o colocaram ali, mas foi o seu coração endurecido. E Deus te abençoe. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Levante as suas mãos, levante o seu rosto. Eu quero orar por você que está aqui, talvez esteja vivendo problemas no seu relacionamento familiar. Quero orar por pessoas que estão aqui, estão enfrentando dificuldades no seu relacionamento com filhos, com pais, com irmãos. O Espírito de Deus me leva a orar nessa noite pelas famílias da igreja, pelos casais, marido e esposa. Quero orar por pessoas que estão aqui, talvez com relacionamentos prejudicados dentro da própria igreja, danificados de alguma forma, obstruídos, impedidos. Quero orar por você que está aqui, que reconhece que precisa nessa noite se reconciliar com Deus. Deus como seu Pai.
Quero orar por você que quer nessa noite voltar para a casa do Pai. Quero orar por você que está aqui nessa noite, que mesmo estando na casa do Pai, admite, reconhece nessa noite que não tem tido relacionamento com o Pai. Talvez você esteja nessa noite pensando, algo precisa acontecer na minha vida. E o nome disso é avivamento, é despertamento. Aconteceu no coração do filho pródigo, quando ele caiu em si, reconheceu os seus erros. Nós não sabemos o que aconteceu no coração do filho mais velho, mas com você não precisa ser assim. Você não precisa ficar do lado de fora da festa. Você não precisa ficar nas trevas, no escuro, enquanto Deus está celebrando e festejando com os filhos que Ele ama. Ele te chama nesta noite para fazer parte desse banquete. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a colocar o seu coração diante de Deus. Meu Pai, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, por esta ministração. Eu te agradeço por este ensino. Como o nosso coração precisa se esvaziar. Como precisamos, Senhor, abrir mão dos nossos direitos, das nossas prerrogativas, das nossas opiniões, das nossas posições, que tantas vezes nos dividem, nos separam daqueles que mais amamos. Senhor, tenha misericórdia das famílias do teu povo. Eu oro nesta noite pelos casais, pelos pais, pelos filhos. Eu oro, Senhor, por cada lar, por cada casa que está aqui representada. Não importa se apenas um veio e o seu coração está despedaçado, ao coração quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Eu te peço, Senhor, que venha a cura apressadamente a todos os relacionamentos que estão quebrados. Eu oro para que o perdão seja liberado. Eu oro para que reconciliação aconteça na tua casa, entre irmãos, entre amigos, entre familiares. Ó Espírito Santo, a família deve ser um lugar de comunhão e de relacionamento. Ensina-nos a viver desta forma. Ensina-nos a amar os nossos irmãos com amor incondicional. Pai, eu quero te pedir finalmente por aqueles que nessa noite estão entregando sua vida a Jesus, estão dizendo, eu quero fazer parte da família de Deus, ou aqueles que estão retornando à casa do Pai, depois de um tempo frios, afastados, distantes, estão dizendo hoje à noite aqui na tua presença, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar à comunhão contigo. Senhor, em nome de Jesus, cele esta decisão no coração dos filhos e filhas que hoje voltam à comunhão com o Senhor. E eu te agradeço nessa noite, porque nós temos a oportunidade de derramar o nosso coração diante do teu altar, em profunda adoração. Não precisamos mais sacrificar bezerros, porque o Cordeiro já foi sacrificado. Mas o que nós queremos e devemos é ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque este é o nosso verdadeiro culto, esta é a verdadeira adoração, quando nós nos esvaziamos e nos derramamos para que a tua glória nos encha. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém, você pode aplaudir o Senhor nessa noite, glorifique o nome dEle.